especificamente às crianças, aproveitando a Semana da Criança, cujo dia dedicado a ela foi o da última terça-feira, dia 12 de outubro. A gente vai conversar a partir de agora com a Rebeca Toyama, que é especialista em bem-estar financeiro, gentilmente nos atende, participa do programa de hoje, entrevista que você acompanha também em vídeo na nossa página, na rede social Facebook e no nosso canal no YouTube. Tudo bem, Rebeca? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Prazer tê-la conosco aqui. Rebeca, é o seguinte, eu tenho 6.0 de idade. Eu sou de um tempo em que os pais davam mesada para os filhos. Ainda hoje a mesada existe no relacionamento de família? Não é uma realidade em todas as famílias, mas sim, ela é presente e ela é saudável, né? Desde que a família entenda que ela faz parte de um processo educacional, que ela vai ser trabalhada, precisa ser trabalhada de forma diferente, nas diferentes faixas etárias. Então, sim, né, e a gente aqui incentiva que as pessoas, né, que as famílias levem essa dinâmica para os seus filhos, porque é um excelente primeiro passo para a gente começar a inserir a temática de educação financeira junto aos pequenos. Então, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também, sobre a educação financeira de uma forma um pouco mais ampla, que de uns tempos a esta parte ganhou espaços no noticiário da mídia, e muitas escolas, inclusive as escolas particulares, né, que têm uma certa autonomia para a sua grade curricular, introduziram a educação financeira como sendo uma das matérias, como parte da rotina dos estudantes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Rebeca, por favor. Isso, acho que a gente tem bastante o que comemorar, esse tema tem, né, ganho espaço dentro das escolas, né, inclusive agora até de forma legal, né, ele foi introduzido, isso. Mas a gente tem um desafio bem parecido com aquele, quando todas as escolas vão ser socioconstrutivistas, ótimo, mas a gente tem um apagão de mão de obra de educadores que consigam levar essa dinâmica para uma sala de aula, até porque também acaba sendo questionado se a gente consegue ser tão construtivista com muitos alunos dentro de uma sala de aula. Na educação financeira, a gente também está encarando esse mesmo desafio, porque muitos professores, eles acabaram não tendo esse convívio, essa educação, quando pequenos ou na sua formação. Isso não é uma exclusividade da formação do professor. Pega um psicólogo, um outro profissional que precisa entender essa dinâmica da relação da pessoa com o dinheiro. Esse não é um tema que faz parte da formação de vários profissionais. Então, o professor, ele vai precisar levar isso para a sala de aula, muitas vezes sem ter experimentado. E como é que a gente sabe que isso não aconteceu? É só a gente acompanhar alguns indicadores sociais. Uhum. Então, a gente já vinha vendo o crescimento da taxa de inadimplência das famílias brasileiras, que está em torno de 70%. A pandemia piorou? Piorou, mas também não era muito longe de 70% antes da pandemia. Agora também foi capa de alguns jornais essa semana que já existem famílias com 60% da sua renda mensal comprometida em dívidas, né? Então sobrando muito pouco para aquelas despesas diárias, né, que é alimentação, saúde, moradia, né? Então é nesse cenário que os nossos atuais educadores cresceram e é nesse cenário que as nossas crianças estão crescendo, né? Um cenário que as famílias não param, né, para falar de finanças, para planejar suas finanças. Existe esse hábito de primeiro consumir para depois economizar. Portanto, não existe a consciência de que eu vou, fazendo isso, eu pago juros, né? Se a gente conseguir ensinar os pequenos e os educadores também, as famílias, que se eu guardar aquele tal de juros, ele vai trabalhar a meu favor, mas quando eu parcelo, eu me endivido, eu tenho toda a parte de juros, correção monetária, enfim, contra, né, consumindo a minha capacidade de compra, a minha capacidade de consumo. Então, os adultos que estão hoje, enquanto consumidores adultos, eles fazem isso porque justamente não aprenderam, mas ao fazer isso, a gente está de novo soltando uma nova geração no mercado com esses mesmos hábitos de não planejar, gastar antes, não pensar no futuro. Sei. E Rebeca, uma outra pergunta. Em que faixa etária, em que momento da vida é possível iniciar a educação financeira na vida dos pequenos?
Eu costumo brincar que no dia do parto, né? Primeiro porque a gente sempre orienta as famílias já começarem a fazer uma pequena poupança. E aí, se é R$10, se é R$100, se é R$1.000, não importa, mas desenvolver essa musculatura de guardar, né, fazer uma poupança para as despesas. A gente não é surpresa que, com muita sorte e felicidade, nossos filhos vão para uma faculdade, nossos filhos vão demandar alguns investimentos ao longo da vida. Então, a primeira orientação é essa. A segunda orientação é a gente dividir, né, a história, né, o crescimento, o desenvolvimento dos nossos filhos em pequenos blocos, né? Aqui a gente orienta um bloco até os 7 anos, outro bloco até os 14, porque inserir essa dinâmica de educação financeira é como a educação, como matemática, idioma, português, é diferente numa fase ou na outra, né? Então, para os pequenos, né, vamos falar de primeira infância, começar a inserir a semanada, coisas pequenas, inserir numa conversa de família o que é planejado, o que não é planejado. As datas comemorativas são excelentes formas de abordar com as crianças educação financeira, quando que se compra presente nessa casa, quando que se gasta, né, com lazer. Então, é no diálogo, no fortalecimento desse tipo de contextualização dentro dos lares que a gente começa a levar esse assunto. Agora pegar aqui na idade do meu caçula, que já está com 8 anos. Então agora também entender que tem brinquedos, tem coisas que ele quer comprar, que não necessariamente ele vai ganhar, porque é Páscoa, Natal, aniversário, enfim. Mas de repente ele vai precisar aprender a guardar aquele dinheirinho, no caso do Davi, R$20 que ele ganha por semana, que se ele quiser comprar algo que custe mais aquilo, ele vai precisar guardar. E aí a gente vai mostrando a matemática, né, que 20 mais 20 dá 40, que 20 vezes 10 dá 200, e que aquilo que ele quer comprar, talvez a gente precise aguardar algumas semanas, né? E já nessa idade, a gente também inserir que não é só venha nós, que também é uma coisa que a gente pode trabalhar com as crianças. Então, o Davi, ele foi convidado a dar banho no cachorro. Então, aí ele pode ter um aumento de renda. Então, essa matemática de que entra dinheiro, sai dinheiro e precisa ter um equilíbrio ao longo do tempo. Portanto, primeiro a gente ganha, depois a gente gasta. A gente brinca de forma muito lúdica. Então, uma coisa que papais e mamães acabam perguntando: mas como assim, né? Eu vou pagar meu filho? A ideia é que, por exemplo, quando o Davi faz as coisas para ele, né? A gente já ensina que é a dinâmica dele, ele precisa cuidar das coisas dele, do brinquedo, do quarto. Sim. Quando ele faz alguma coisa extra, também para ensinar para o nosso jovem, né, que essa entrada financeira, ela também vai demandar um esforço. Porque a gente observa muito adolescente, 21, 32 anos, temos aqui várias idades, que acabaram não tendo essa lição, né, de que eu faço algo chamado carreira, trabalho, enfim, recebo, né, e ao longo do tempo eu posso consumir a partir disso. Então, a educação financeira, ela vai muito além das finanças em si, né? A gente vai podendo passar valores, passar questões éticas, questões sobre carreira, propósito, nessas conversas que, em hipótese alguma, deveriam ser duras, densas, porque isso afasta, né? O prazer vem antes do aprender. Então, deixar que esse tema fique prazeroso para os nossos filhos e, por que não, né, para a família toda, vai ajudar muito as famílias começarem a melhorar esses indicadores que realmente estão, né, preocupantes. Bacana. Participação ao vivo, entrevista que você também acompanhou em vídeo na nossa página, na rede social Facebook e no nosso canal no YouTube, da Rebeca Toyama, que é especialista em bem-estar financeiro, nos atendeu gentilmente na manhã desta quinta-feira. Rebeca, obrigado pela presença aí, não custa mais uma vez o aviso, vamos economizar, hein? Tá bom? Gastar o dinheiro com sabedoria. Isso, dá bom dia a todos, abraço. Grande abraço, obrigado pela presença. 10h53, na complementação deste bloco e antes das últimas